Muito bom dia, na sua companhia mais uma vez, os Ansas, ao sábado às 11 horas, a hora marcada para estar consigo e saber das últimas novidades que a nossa cidade nos reserva. Desta feita vamos falar de um assunto que nos é muito querido, que é um navio chamado Gilianos, que vive no Rio Lima e que nos desponta todos os dias para a vontade de saber sempre mais sobre nós. Ora bem, as viagens de barcos e estaleiros navais, a luta por conseguir este exemplar para a nossa cidade tem toda uma razão de ser. E hoje escolhemos a pessoa que nos poderá falar francamente deste assunto, porque na próxima terça-feira teremos um documento mais sobre os Gilianos, que com certeza nos vai trazer outros conhecimentos, outras abordagens e, por que não, mais saber sobre este navio que em 1998 ficou em Viana, penso eu, definitivamente, e que foi considerado património cultural e afetivo da cidade. Aí é que está a diferença. Muito bom dia, Dr. Defensor Moura, a pessoa que nos vai trazer as ditas linhas sobre este navio hospital e que eu hoje agradeço imenso a presença em nome dos Ansas e por isso gostaríamos de saber o que é que se vai passar na próxima terça-feira na apresentação deste livro, que vai ser mais um documento que nos fala de chamamos-lhe assim, um ente querido, já faz parte da família da cidade, não é? Impôs-se por si próprio e acabou por ganhar adeptos, movimentar a cidade de uma maneira extraordinária, na altura, lembro-me perfeitamente, em 1994, se não me falha a memória, 97. Então é isso, 94 foi quando o senhor ficou na Câmara de Viana, então é isso. Fiz confusão. Para a Comissão de Serviço na Câmara. Pronto, e achei realmente uma atitude muito interessante, mas vamos falar dela mais propriamente por quem a viveu em direto. Muito bem, muito obrigado, Laurindo. Eu queria começar por felicitá-la pelo seu programa, muito que obrigada. ouço atentamente e que traz aos vianenses a oportunidade de conhecer melhor os protagonistas da vida vianense e os eventos mais importantes da cidade. Muito obrigada. Os Gilianos, de facto, é uma memória afetiva de muitos vianenses. E de mim era-o especialmente, porque eu tive a oportunidade de assistir ao seu bota abaixo, em 1955. Desafiado por colegas de escola da Ribeira, fui num domingo à tarde, a chover torrencialmente, assistir ao bota abaixo dos Gilianos. Foi uma festa grande em Viana, eu tenho oportunidade de escrever isso no livro. Foi uma festa grande em Viana, mas a mim o que mais me atraiu foi um barco grande, branco, imaculadamente branco e extremamente complexo no seu interior. Quando em 1997 estava distraidamente a ver televisão enquanto estava a ver uns papéis da Câmara, ouvi falar nos Gilianos e olhei para o ecrã e vi um barco completamente enferrujado a atravessar o Tejo, que segundo o locutor ia para a sucata. Foi um sobressalto. Gostava-me a acreditar que um barco que era um emblema da Marinha Mercante Nacional e que tinha sido tão importante até para os estaleiros navais de Viana do Castelo, sem dúvida, porque tiveram de se requalificar para construir um barco tão complexo em 1955 e que tinha também para os nossos pescadores um valor afetivo muito grande. Eu, como convivi na escola primária muito com gente da Ribeira, acabei por ter muitas ligações e sentir também aquele amor. Por isso aquele sobressalto levou-me a estabelecer logo naquela noite contactos com várias pessoas e na primeira reunião de Câmara a seguir propor que a Câmara me mandatasse para fazer as diligências para conseguir trazer os Gilianos para Viana do Castelo e, segundo a minha proposta inicial, para o transformar num polo de atração turística e num museu que mostrasse a todos a excelência da construção naval vianense e o amor que os vianenses, especialmente os ligados à classe pescatória, tinham àquele navio. Muito bem. Desenvolveu-se na altura contactos com várias instituições, fez-se uma comissão para os Gilianos e iniciou-se a angariação de fundos. Nas escolas, sim, nas empresas, na rua. Eu tive miúdos da escola que me foram levar desenhos
tive outros que me foram levar dinheiro, porque tinham vendido os desenhos para arranjar dinheiro para os Gilianos. Foi uma mobilização extraordinária que levou a que os vianenses reunissem quase metade do dinheiro necessário para comprar o navio. Aí tive de bater à porta do então Primeiro-Ministro António Guterres e dizer-lhe assim, meio a brincar, meio a sério: se salvou as gravuras de Foscoa, tem de salvar também os Gilianos, que têm claro. igualmente, têm igualmente um valor histórico para exatamente. nós e têm um valor afetivo ainda muito maior do que tinham as gravuras de Foscoa. Claro. E ele, meio a brincar, meio a sério também, estimulou o chefe de gabinete dele para contactar, para me ajudar no contacto com as empresas públicas, e foi assim que se completou o dinheiro para trazermos os Gilianos para Viana. É verdade, na altura recordo-me que havia quem se questionasse, mas porquê este barco? Isto já é... Ai, meu Deus! Quantas pessoas deviam ter dito isso? Mesmo acredito. na comissão para os Gilianos, mesmo na comissão, porque havia uma intercorrência no meio disto. 97 era um ano eleitoral e eu era recandidato. Pois. E toda a gente pensava, os da oposição naturalmente, que eu estava a fazer aquilo por interesse partidário, por interesse eleitoral. Não era, porque o risco era não conseguir. Claro. O maior risco era não conseguir trazer. Esse não estava sempre garantido, não é? Era o maior risco, não conseguir. Então. Mas mesmo dentro da comissão, havia alguns que sussurravam perante o meu entusiasmo, eles só sussurravam uns para os outros, dizer, isto vai ser um cancro para a cidade, vai ser um lunático, este também é um lunático, vai-nos arranjar aqui mais um elefante branco e tal. Mas eu sou um bocado teimoso. Podia ter sido. Podia ter sido. Se tem sido conduzido de outra maneira, isto é, ou não conduzido. Não, se por exemplo a autarquia tem tido a pretensão de ficar dona do navio e acabou-se e assumir as despesas de manutenção e começar a dar entradas gratuitas como nos museus e a fazer isso tudo, acabava por ser um encargo para a cidade. Sim, sim. Mas eu desde a primeira hora que disse, a autarquia não tem vocação para ter um navio. Portanto, tem de ser a sociedade vianense, que tanto gosta dos Gilianos, que tem de se mobilizar para ficar dona do Vianense. Claro. Esta comissão vai ser transformada numa fundação, desde o início que isso ficou definido. A Câmara não vai dar nada. A Câmara não deu nada para, a não ser o esforço próprio e a colaboração das minhas secretárias na altura, a Luísa Freitas. Teve um trabalho extraordinário a secretariar o que era a Comissão para os Gilianos, acumulado com a sua função de secretária da Câmara. E tivemos muito trabalho, mas não demos dinheiro. Fizemos questão da Câmara não dar dinheiro para a aquisição dos Gilianos. Tinha de ser a sociedade a mobilizar-se. E tinha de ser uma coisa que todos sentissem que aquilo ia custar dinheiro e que a sua manutenção também ia custar dinheiro. Por isso as entradas desde a primeira hora foram a pagar. E continuam a ser a pagar. Os Gilianos neste momento já teve mais de 1.200.000 visitantes. 1.200.000 visitantes. Mas não é muito normal. É o museu mais visitado do norte do país, a seguir a Serralves. Todos com entradas pagas. Mesmo os miúdos das escolas que iam, a gente falava com as professoras para que, ou através dos dinheiros que tinham na escola, ou através de transferência da Câmara Municipal, todos os miúdos pagavam a entrar para sentir que o navio era deles, mas que tinham de o sustentar. Claro. Tem de vir de algum lado, não é? Claro. Todas as reabilitações que foram feitas, embora se tenha havido desde 98, 99, começou-se logo a tratar de financiamentos comunitários que havia para reabilitação de património e conseguimos vários financiamentos, grandes financiamentos, muitas vezes, mas da parte da Câmara Municipal houve desde o início o objetivo de não ser proprietária do navio e ser a comunidade. E é isso que tem sido, e por isso todos sentimos um pouco aquilo como nosso. Infelizmente ainda há muitos vianenses que ainda não foram ver. E aquilo vale a pena ver regularmente, porque temos uma equipa de reabilitação que continua a reabilitar progressivamente partes do navio, e cada vez que eu vou lá, agora já não sou o presidente, já não estou lá tão regularmente, mas quando vou lá, vejo sempre novidades. Temos uma equipa de reabilitação liderada por um homem extraordinário, que tem um amor ao navio extraordinário e que é minucioso na recuperação, que é o Sr. Nicolau Alves,
que é extraordinário a recuperar aquilo. Ele leva todos os metais à cor. É latão, vai ficar a cor de latão. É cobre, vai ficar a cor de cobre. Isso é bom. É extraordinário. Então agora estão a acabar quase a Casa das Máquinas, é uma coisa extraordinária. É uma coisa de facto extraordinária que toda a gente que visita fica encantado. Como é possível, como foi possível em 1955, os trabalhadores e os técnicos dos estaleiros navais construírem uma coisa desta categoria. Exatamente. Nós temos de nos lembrar que os trabalhadores dos estaleiros navais, naquela época ainda, quando foram criados, eles foram criados em 98, ou 98, 48, 40, por aí, 44, sim, perto de 50. Foi por aí, foi antes de 50. Eram lavradores, eram pessoas de todas as outras profissões. Que aprenderam, Aprenderam. E os Gilianos foi um grande desafio. Nunca se tinha feito em Portugal um navio tão complexo como aquele. Foi, de facto, um trabalho extraordinário que técnicos que tinham vindo de Lisboa, os primeiros técnicos qualificados da construção naval, tinham vindo dos estaleiros de Lisboa, vieram para Viana, e os operários foram todos feitos cá. Portanto, aquilo foi a melhor escola de formação profissional que nós tivemos em Viana sempre, desde sempre. Formou muita gente para outras indústrias. Sim, sim. E os Gilianos foi, de facto, a construção número 15, foi, de facto, uma coisa extraordinária 15, para prestigiar os estaleiros navais, até no mercado nacional e internacional da construção naval, que é muito competitivo, claro. E os estaleiros navais, de facto, conquistaram um lugar importante. O que nos dá uma satisfação muito grande olhando para trás e para a frente, não é? Claro. Que estas coisas vão se modificando, mas a verdade é que nós temos alguns momentos de glória que convém não esquecer. Claro. Olhar para os Gilianos, temos a Fundação Gilianos, que nos lembra realmente a quantidade de famílias que estiveram ligadas a ele, quer se queira, quer não, quer pelo trabalho, quer pela necessidade, quer pela pesca, etc. Montes de situações em que Viana está presente, as famílias de Viana, e este afeto aos gilianos, embora não se possa generalizar, que é impossível em qualquer coisa, também é tudo normal, este afeto que se gerou em relação aos gilianos levanta, para além do conhecimento do que se fez, levanta também uma vontade de ser vianense. Foi isso que se notou na altura, muito empenho da parte daqueles que se empenharam realmente e que entenderam que era interessante agarrar o que ainda restava, não é, de pouco da nossa história da cidade. É pena que não tenha acontecido noutros aspectos, não, Dr. Defensor Moura? Há muitas coisas que eu gostava de voltar atrás? Não, voltar atrás não, a gente não é imensa, claro que faz não. O que pode. Mas se voltasse atrás, faria outras coisas? Eu tenho feito o que me aparece à minha volta, eu gosto muito de Viana, voltei para Viana voluntariamente, aliás, saí de Viana para me formar em medicina, para vir trabalhar para Viana, recusei vários convites para ficar noutros sítios e não quis vir para Viana. Tive um desafio semelhante logo no início, que foi a instalação do novo hospital, em que Sim. Eu tive de fazer a Liga dos Amigos do Hospital, para mobilizar a comunidade, e aí mais uma prova de que os vianenses juntos conseguem, e conseguiu-se instalar o hospital rapidamente, que estava parado há anos com o esqueleto construído e nunca mais andava, com a dádiva de sangue, que também Viana do Castelo foi importantíssimo, foi o hospital, sim. É o hospital do país que primeiro foi autossuficiente em sangue. Exatamente. Começámos a campanha em 82, em 92 éramos autossuficientes, com o sangue que a Liga dos Amigos foi recolhendo em todo o distrito, e continua neste momento autossuficiente, não precisamos de sangue vindo de Lisboa, do Porto, de onde quer que seja, não é? Porque nós somos autossuficientes. Isso é muito bom. Tive assim várias experiências que me tornam uma pessoa orgulhosa de ser vianense. E de ter contribuído para o bem-estar, não é verdade? Embora todos conheçamos muitos velhos do Restelo por aí, que estão sempre a puxar pelas pontas, para puxar para trás, há muita gente boa em Viana do Castelo que quando toca a rebate se junta e consegue grandes coisas. Acredito que sim. E por isso acho que é justo que tenhamos orgulho de ser vianense e que tenhamos ligações afetivas ao nosso passado.
e que conheçamos o nosso passado. Porque quem não conhece o passado não tem futuro. Claro que não. Quem não conhece o passado não tem futuro. E este projeto dos Gilianos, como eu bem digo aqui no meu livro, resultou de 2 fatores que se juntaram. Por um lado, o orgulho dos trabalhadores dos estaleiros navais que tinham de terem construído aquele magnífico barco. Muitos deles, dos que participaram na construção, ainda participaram na reabilitação. Que engraçado. Foi extraordinário, de facto, o entusiasmo de muita gente que tinha um orgulho em ter os Gilianos ali. E, por outro lado, a ligação afetiva dos pescadores e das famílias cujos tripulantes ou pescadores da frota bacalhoeira tinham sido assistidos nos Gilianos. Os Gilianos eram o anjo branco da frota bacalhoeira e eles sabiam que aquele navio que vinha, que lhes trazia o correio, que lhes trazia os frescos para a alimentação, que lhes dava apoio quando por acaso o navio ou o dory ficava encalhado no meio do gelo, os Gilianos, que tinham uma fabricação especial com um casco mais resistente para poder quebrar gelo, ia buscá-los. Quando estavam doentes, tinham uma equipa médica e de enfermagem no hospital, no navio hospital, que os tratava. Estamos a falar de viagens, desculpa interromper, estamos a falar de viagens que demoravam 6 meses. Pois, porque é bom que a camada jovem saiba disso, 6 não é? meses. 6 meses em alto mar. 6 meses isolados, exatamente, naqueles mares gelados da Terra Nova. Aquilo era terrível. Era bom que sentissem, levavam uma vida sacrificada. A vida dos pescadores, então dos pescadores à linha, era uma autêntica escravidão. Era uma autêntica escravidão. Deixavam-nos naqueles pequenos dories, espalhavam-nos por aqueles mares gelados e eles estavam a pescar à linha bacalhau durante um dia inteiro, carregando o mais possível. Às vezes tinham a oportunidade de apanhar muitos e enchiam, até quase ir ao fundo do dory. Claro. E depois viam-se aflitos para regressar ao navio. Aquela vida sacrificada tinha uma certa compensação com a presença dos Gilianos. Os Gilianos era a garantia de que eles de facto estavam apoiados. Pois, estavam protegidos de certa maneira. Eu lembro-me de números assim de cabeça, que tenho no livro, mas não vou folhear agora. Nos Gilianos faziam-se cerca de 7 dezenas de grandes cirurgias em cada campanha. Grandes cirurgias, perfurações de úlceras, coisas difíceis, pois, claro. Traumatismos graves, porque havia muitos acidentes. Portanto, traumatismos graves eram operados. Era uma equipa de 2 médicos e 3 ou 4 enfermeiros que tinham muito trabalho, faziam milhares de consultas. Tinham fisioterapia, tinham um bloco operatório que é extraordinário. Eu lembro-me que quando cheguei a Viana para exercer medicina, em 1981, o equipamento do Hospital da Misericórdia era pior que os Gilianos. Está a falar no Hospital Velho? Estou a falar no Hospital Velho. Aliás, toda a gente tinha um medo de ir para... Eu fui da comissão. O aparelho de raio-x que está nos Gilianos era melhor em 1955 do que do hospital em 1981. Não é difícil imaginar. O do hospital uma vez caiu em cima da maca. Felizmente tinha-se acabado de tirar o doente quando ele estava pendurado no teto e caiu. É incrível. Portanto, os Gilianos era de facto, eu lembro-me de um episódio interessante. Aí, em 1988, 89, tive um pedido de um grupo de médicos que estavam a comemorar os 50 anos de formatura, entre os quais se integrava o Dr. Vítor Loureiro, que foi lutador civil, quiseram visitar os Gilianos. Porquê? Porque quando se formaram, todos quiseram ir para os Gilianos, que era a coisa melhor que havia na altura. Todos quiseram ir, e muitos, e foi 1 ou 2. E então, 50 anos depois, sabendo que o Gilianos estava em Viana, quiseram vir ver os Gilianos. Todos já velhotes. Pois, exatamente. Velhotes da minha idade, não é? Velhotes da minha idade. Alguns com dificuldade de se locomoverem, mas quiseram ver minuciosamente as instalações hospitalares dos Gilianos, porque tinha sido uma ambição deles 50 anos antes. Pois, quando acabaram o curso, havia poucos empregos naquela altura. Os médicos, 50 anos antes disso,
não tinham emprego praticamente, tinham de abrir Havia mais consultório. médicos que doentes, não? Não, os doentes é que não chegavam ao médico. Ou isso. Sim, doentes havia muitos, e muitos morriam antes de chegar ao médico. Também é verdade. A gente hoje queixa-se muito, não queixa? Queixa-se demais. Queixa-se demais. No entanto, conseguimos uma especialidade facilmente para aquilo que desejamos. Em 2 dias ou 3 temos o caso resolvido, mas estamos sempre mal. Não é o tema da nossa conversa hoje, mas eu aproveito para lhe dizer que em 1981 o hospital tinha 20 médicos. É exatamente o que tem hoje, não é? Hoje tem... Eu fiz as contas já há uns anos, já não é de agora. Portanto, se calhar já tem mais. Tinha 260. Eu sabia que andava pelos 200. E não havia clínicos gerais, nem centros de saúde cá fora. Havia a Caixa, um posto aqui, outro acolá. É verdade. 260 médicos. Várias especialidades. Bem, cirurgias, por exemplo, agora fazem-se milhares. Também agora faz-se num mês o que na altura se fazia num ano no pavilhão cirúrgico. Aliás, antigamente, quando eu era jovenzita, quando se dizia que as pessoas iam ser operadas, era o vai à faca. Aquilo provocava uma sensação tão desagradável. Pois vai ser operado, vai à faca e tal. Isso também reduzia um pouco a vontade das pessoas irem ao médico e de andarem sempre. Sim, mas muitos não tinham acesso. Não tinham as condições. Então, as condições não davam para isso. Não? Os velhos ficavam em casa até morrer. Até porque o internamento na Misericórdia era só para os indigentes. Claro. Ninguém ia por lá. Pois não, nem pensar. Para o pavilhão cirúrgico, para a cirurgia ainda se ia. Sim. Mas pessoa doente que tivesse de ficar acamada e a fazer tratamento, ficava em casa. Tinha de estar em casa. Não ia para a Misericórdia, são indigentes. Quando eu fui para lá, era só indigentes, em 71 praticamente. Mas voltando aos Gilianos, que era um magnífico navio hospital. Era um magnífico navio hospital. Eu acho que foi uma experiência tão emocionante e tão importante para a comunidade vianense, e tê-lo ali é a prova viva de que a comunidade vianense conseguiu recuperá-lo. Acho que é tão importante que merecia ser escrito num livro as peripécias que eu vivi para conseguir arranjar o dinheiro. Eu fui o presidente da comissão para os Gilianos e depois primeiro presidente da Fundação Gilianos, e tinha de facto, desde que assumi esse encargo, tinha sobre os ombros a responsabilidade de levar ao fim aquele objetivo. E por isso, mesmo que não quisesse, tinha de o trazer. E por isso fiz tudo e mais do que uma coisa. As minhas listas de telefone foram todas esmiuçadas para contactar toda a gente, de viva voz ou por carta, contactei toda a gente. Fiz milhares de telefonemas, a amigos, a conhecidos de todo o país, tudo pois que tinha na minha lista. Toda a gente é boa, não é? Toda a gente é pouca. Aliás, o Dr. Agostinho de Sousa costumava dizer na brincadeira, não se pode ser seu amigo, somos os primeiros a ser cravados, somos amigos. Era por uma boa causa, não é verdade? Que é pois, o que interessa. Eu sempre para as minhas causas, sempre primeiro bato à porta aos amigos. Tem de ser. E aqui foi a mesma coisa. E essa experiência está no livro. De facto, o sobressalto inicial foi muito bem compensado pela alegria final. Claro. No dia 31 de janeiro, naquela tarde em que o Gilianos entrou a Barra, eu fui num barco a ver a entrada da Barra e depois vim à terra conviver com as pessoas que estavam ali. Foi extraordinário, foi uma emoção extraordinária. Foi, sim. As pessoas choravam de emoção a ver os Gilianos, como se viessem chegar um ente querido, como se vissem entrar um imigrante que tinha estado fora muitos anos. Era quase da família, como eu digo. Há aqui uma zona da cidade em que era... Tem um grande afeto por ele. Ainda bem. E oxalá que esse afeto continue e que possamos cada vez mais preservar aquilo que é nosso, não só os gilianos, mas as memórias coletivas que nos fazem tanta falta e que andam tão esquecidas. É verdade. Mas, para que essa memória não se esqueça, vamos ouvir uma música que escolheu para este intervalo pequenino, mas que é necessário, e voltamos já à conversa. Até já. FM. E voltando à conversa, depois deste interregno musical agradável, voltando à conversa sobre os Gilianos,
não se esqueça que temos uma loja de recordações. Esta loja de recordações tem essencialmente coisas de Viana, não dos Gilianos. Claro, não, dos Gilianos. Dos Gilianos também. Coisas dos Gilianos. Muito bem, então não há direito a ter outras coisas. Em princípio não. Pois. Não podemos concorrer com não o sei que não artesanato conheço, que há ali à frente. Apenas. Não se pode concorrer com as lojas de artesanato que há ali à frente, mas aquilo são coisas dos Gilianos, especificamente. Como por exemplo, o que é uma recordação de Gilianos? Só para eu ter uma ideia há t-shirts, há barquinhos, há autocolantes, há livros, há muita coisa lá. Agora mais um. É? Agora mais um a partir de terça-feira. Sim, senhor, portanto... Eu acho que... Eu queria fazer uma referência primeiro a esta música. Porque é que eu escolhi esta música? A gente já espera, já por isso eu disse que fizemos um interregno musical agradável. Estamos no centenário do Eugênio de Andrade, que é o autor do poema. Urgentemente. E também se celebram 25 anos da morte do médico e músico vianense Ricardo Campos Marques Campos. Já 25 anos. 25 anos, que morreu na Somália, sim, assassinado. Sim. Exatamente. Quando estava a trabalhar como médico voluntário nos Médicos Sem Fronteiras. Exatamente. Filho da Conceição Campos, não é verdade? Teve uma mãe extraordinária que nunca deixou de exaltar o magnífico filho que teve. Ele foi meu aluno de medicina, meu interno de medicina, mas foi meu mestre de solidariedade. Ficamos amigos toda a vida. Desde que nos conhecemos tivemos uma empatia imediata. Era um ser humano especial, realmente. E ficámos tão amigos que quando eu me candidatei à Câmara a primeira vez, ele fez questão de me oferecer esta música para a campanha eleitoral. Engraçado. E eu fiquei encantado com a disponibilidade dele e usei em todas as minhas campanhas eleitorais, e foram muitas. Esta música, urgentemente, que eu considero extraordinária e que eu aproveitei ultimamente para voltar a trazer à cena e pô-la na minha página de Facebook no centenário do Eugênio de Andrade, recordando os 25 anos do falecimento do Ricardo Marques. Muito bem, e muito bem recordado, quer quer outro, não é verdade? Foi oportuno. Estes 250 mil euros, na altura pareceram uma fortuna que se ia pagar por 50 mil contos por um monte de ferro, não é? Vistas as coisas assim, a olho nu, era essa a ideia que se tinha na altura. Nós somos mesmo assim. Na altura? Era muito dinheiro. Com certeza. Agora gasta-se nas iluminações das festas da agonia. Pois, mas isso é outra coisa. Mas nós vivemos as festas da agonia como se fosse Viana no ano inteiro. Portanto, também se compreende, não é? Não, que mas seja assim. Nas do Natal. Não, realmente mas de facto, o susto que eu tive, eu até descrevo isso na minha contracapa. Confesso que fiquei chocado e completamente desalentado ao ver à minha frente, quando fui a Alhos Verdes, ao Socateiro, ao ver à minha frente aquela carcaça enferrujada. Claro. Não reconheci minimamente o belo navio todo branco, da imagem que tinha ainda bem fresca na minha memória. Foi o abalizado, levei comigo na altura, quando fui visitar a primeira vez os Gilianos, levei comigo pedi ao engenheiro Laranjeira que me arranjasse alguém que pudesse ir comigo e que soubesse avaliar o estado do navio, claro, para vermos. E ele enviou comigo o engenheiro Santos Lima. E o engenheiro Santos Lima, enquanto eu andava feito mirona a ver aquela ferrugem toda, ia prescrutar a ver se conseguia ver alguma coisa interessante, aquilo estava às escuras, por dentro. O Santos Lima foi vendo como é que estava a chapa, batia aqui, batia acolá e tal, chegou ao fim e disse: Presidente, podemos levar à vontade isto, que isto é aço do bom, isto foi feito do bom tempo e os trabalhadores do estaleiro vão pô-lo como novo. É um facto, não é? E de facto o trabalho que foi feito nos estaleiros navais, quer pelos próprios trabalhadores dos estaleiros navais, quer por parte das empresas que trabalhavam para os estaleiros e que trabalharam de borla, deram materiais, deram tempo de trabalho, deram equipamentos para recuperar o navio. Exato. Na altura fizemos um balanço feito o engenheiro Santos Lima, que fez o balanço, que só naquela primeira reabilitação, até ele vir para a doca, foram investidos ali 70 mil contos. É muito dinheiro. Além dos 58.500.
Claro. Esta dos 58.500 tem piada. 58.500 é 58 escudos? Não, 58 mil Ah. contos. Não, é que o preço do sucateiro eram 50 mil contos. E quando ele já estava a ficar nervoso, e até às vezes era desrespeitoso para mim... Não se decidiam, não é? A gente não arranjava o dinheiro, e quando eu ia lá, ele um dia até me tratou assim um bocado desrespeitosamente. Se fosse um negócio meu, eu tinha acabado o negócio. Mas não era meu. Pois. Valores mais altos se levantavam, aguentei a rabugice do homem. Consegui um compromisso escrito da parte do gabinete do primeiro-ministro, a dizer, vamos dar o turismo vai dar tanto, isto vai dar tanto e tal, e dava 50 mil, que era para o satisfazer. Ele, quando viu aquilo, fez as contas de cabeça e disse 50 mil, e eu todo satisfeito, já está o dinheiro conseguido, e diz ele assim, vocês estão-se a esquecer do IVA. Portanto, além dos 50 mil que já estavam arranjados, era preciso mais 8.500. Foi uma das surpresas. Eu fiquei pois pálido. É, já existia IVA na altura. Fiquei pálido. Faltavam mais 8.500, mais um solavanco para avançar bem. Até ao fim. Foi mais um salto. Foi sempre a ultrapassar obstáculos, sempre. Como em tudo que se pretende. Mas depois chegámos ao fim, quando já tínhamos o dinheiro, nós praticamente tínhamos o dinheiro, já em outubro, novembro, já tínhamos dinheiro. Na altura levantou-se a questão da oposição, que as eleições eram em dezembro, e portanto, não é ele, vem trazer os Gilianos, é mais um trunfo eleitoral e tal, e começou a haver assim uma efervescência. A própria comissão, como eu escrevo aqui, começou a deslaçar, não é o que as cozinheiras dizem quando as coisas não estão a pegar. É verdade. A comissão começou a deslaçar. E então eu tomei uma decisão, que foi propor que o navio só viesse em janeiro, depois das eleições. Pois. E foi por isso que ele veio em 31 de janeiro. Porque, entretanto, depois também houve dificuldades burocráticas para o libertar em Lisboa e tal. Mas, portanto, tomámos logo a decisão em outubro, fim de outubro, novembro, o navio não vem antes das eleições, vem só para o ano. Para descomprimir aquilo, porque senão às tantas ia ser o principal motivo da campanha eleitoral, vem os Gilianos ou não vem os Gilianos, quem é que o trouxe, quem é que não o trouxe, quem não sei o quê e tal. Acabou-se com isso, passou-se para depois. E então aí houve que negociar com o empreiteiro para o deixar lá no estaleiro ocupar o cais, que também foi um... Claro. Ele queria pôr outros navios para desmantelar e tínhamos lá o nosso entupido e tal. Outras coisas, pronto, não é? A gente foi prolongando, só pagámos a última fatura mesmo em 31 de janeiro, quando fomos buscar, em 29 de janeiro, salve. Fomos buscar, foi quando pagámos a última tranche, para conseguirmos esticar o homem e tal. O dinheiro está a vir, 31 pagámos. Pronto, muito bem, e aí está ele. Foi lá a Tinita buscar o navio. Não é fácil trazer um navio sem motor, sem ninguém dentro, vazio. Foi um trabalho importante que a Tinita fez gratuitamente. A Tinita, graças ao Carlos Pois, porque aquilo não se pode ligar, não tem, já não tem nada, já não tem nada que eu faça andar, não é? Vamos ter um trabalho semelhante, ou melhor, programamos na altura ter um trabalho semelhante para trazer um submarino. Sim. Falou-se. Falou-se e eu ainda mantenho esse sonho de se trazer um Mas submarino. O submarino tem alguma coisa a ver com Viana? O submarino não tem nada a ver com Viana. Nem na construção, nem com... Tem a ver com a atratividade do museu. Certo. Nós tendo um submarino ao lado dos Gilianos, multiplicamos a atratividade do museu. A questão era saber se realmente havia alguma ligação. Pronto, exatamente. Mas passa a ter, porque houve muitos vianenses que andaram Sim, não era por uma questão de... Não tem a ver com... Exato, mas é uma oportunidade de valorizarmos a nossa atratividade. Com certeza, e se houver outra coisa daqui a uns anos, melhor ainda, não é? Se nós tivermos um museu deste género a céu aberto, passo termo, não é? A céu aberto não. Não, a céu aberto não. O meu sonho é a céu fechado. Pois, não é isso que eu quero dizer, percebeu perfeitamente. Eu já visitei 2 vezes um museu na Suécia, que é em Estocolmo, que é o Vasa, é um navio antigo, que naufragou logo à saída do porto e que há 2 ou 3 décadas foi recuperado.
E os suecos me puseram em terra, tiraram a água e ele está dentro de um edifício, só os mastros é que saem. Completamente diferente e aceitável, não tem nada a ver E e a tem gente tudo a podia ver. fazer aqui. Podia. Por isso eu digo a céu aberto, eu já fui com mas a alguma gente fazia intenção. a céu fechado. Isso era interessante. Porque os custos de Eu manutenção sei, era isso que eu ia dizer. de estar na água, São a altíssimos, ferrugem não no são? casco e tal, de São vez em muito quando altos. tem de ir ao estaleiro para fazer tratamento. Além disso, a chuva infiltra-se nos pisos e tal, isto tudo são custos de manutenção. Exatamente. Por isso eu sonhei, se calhar Mas isso é era, impossível isso era fazer, brutal, era realmente. mas era Por isso eu pergunto. vedar esse museu na Suécia. A Suécia tem 200 e tal museus. Pois, O Vasa é o museu mais visitado da Suécia. Sabe quantos visitantes tem por ano? 1.500.000. pois. Tem tantos como os Iliates teve em 25 anos. Tem mais num ano. Pois, mas as mentes são diferentes. Não, mas a os atratividade é interesses- muito grande. Os interesses históricos e pessoais são Não diferentes. somos nada, nós somos de carne São. e osso como eu. Certo, mas há outra, se calhar há outra maneira de os induzir a ser mais atentos. Não, atentos e gostarem das coisas deles. Que é uma das Exatamente, coisas a que atenção passa muitas por aí, vezes não os é? vienenses fazem é dizerem mal de si próprios. E isso, Eu estou a falar dessa exceto quando estão fora de Viana. Os vienenses fora de Viana Viana defendem Viana é a maior. com unhas e dentes. É verdade, sim, tem toda a razão. E Concordo, dentro, concordo e com isso. dentro há uma coisa, eu acho que é um pouco de todas as cidades. A Sim, gente é vive capaz. aqui e portanto, conhecemos-nos melhor. Mas acho que em todas as pequenas cidades é essas e em todo o país é assim. Não é por acaso que os Lusíadas de Luís de Camões acabam com uma palavra Acaba que é fantástico. inveja. Exatamente. Inveja. Está tudo dito. Inveja é uma Está tudo dito, coisa é a última que palavrinha. É muitas isso. vezes frena as nossas atividades. E se um tipo não é assim um bocado atrevido e não tem medo e não tem rabos de palha e atira-se para a frente e vai, arrisca, se deixa levar pelo diz-se e pelos entraves artificiais Torna-se que um criam, não alvo. anda. Torna-se um alvo a bater, entenda-se. Pois, Entre aspas. eu sei o que é isso. É normal. Olha, é mas normal. a gente consegue, nem que demora 22 Isso anos. é verdade. Nem que, isso nem é que demora verdade. 22 anos como ao prédio do Coutinho. Tufa, foi abaixo. Uhum. Hã? É E- preciso afrontar, é preciso tomar as decisões e fundamentá-las. E não ser por manias, Nem por ser vinganças lunático, tão- nem por tão ser pouco. vingado, nem nada. Não, é porque de isso não. facto há um objetivo e trabalha-se por ele. É verdade. O que interessa é que o objetivo esteja realmente bem fundamentado e provado Exato. que. E que as pessoas isso é que é estejam importante, convictas a fazer as coisas. Exatamente. E de facto os vienenses são como os outros. O que é preciso claro. é que tenhamos de facto consciência de que juntos conseguimos fazer mais. O problema Os é estarmos gilianos- juntos, não é? Os problema gilianos é é bem estarmos uma juntos na prova. maior Os parte gilianos das é bem vezes. uma prova. É sim. Claro que não há unanimidade em ninguém, não é? Claro. Na Nem há, Suécia nem há também não há necessidade, não é? unanimidade, mas pronto. A Mas questão tem é de que haja haver- gente que queira fazer, tem de não haver é? uma maioria Pronto. que se arrisca a não ser... Uhum. As Isso é que é unanimidades só importante. existem nas ditaduras. É claro. Se estivéssemos todos a remar para o mesmo lado, alguma coisa estaria mal, não é? Opa, Eu acho que cada um tem direito à sua Acho. opinião e à sua e a expressá-la, liberdade de e pensamento a e sujeitar-se à expressá-la. vontade da maioria. É claro, E logicamente. depois não a boicotar. Claro está. Sujeitar-se à vontade e depois não andar por baixo da mesa Sim, a sim. meter carvão para boicotar Que nisso- a vontade da maioria. Nisso estamos bem servidos também em Viana. Infelizmente Não é por todo Viana, lado, é não por todo lado. é por Mas todo isso é um lado. mal menor, não é? Não é Ultrapassa-se. menor, às vezes é por Ultrapassa-se. maior, às vezes é bem maior, Às vezes é um mal impede maior, muitas mas está vezes. E acaba por fazer que os decisores, para agradar a esses, não Sim. agradam ao que é de interesse geral da comunidade. Aí é que está o problema. Muitas vezes para agradar dos É que falam isso. mais, dos que escrevem nos jornais, dos que falam nas rádios, dos que falam alto, acaba por não se defender e não se executar o interesse da comunidade. Esse é que é o E esse é o problema. ponto fulcral da Esse é coisa, que é o não problema do verdade? populismo. Pois. É agradar a minorias ativas, desfavorecendo as maiorias silenciosas. Exatamente. Isso é que é complicado, não é? E isso é que é complicado.
Mas eu estou em crer que a nossa cidade vai levar uma volta dentro de algum tempo. Está sempre a levar Está a volta. Está sempre a modificar-se, é verdade. Eu orgulho-me de ter dado muitas voltas a Viana. Claro. E agora esta parte que continuamos o senhor esteve nos destinos de Viana, é natural que eu lhe faça esta pergunta, ou outras. Todas. Agora que está a ver de fora, entenda-se, nunca está de fora, está sempre dentro, não é? Mas agora que vê ao longe a panorâmica da cidade, por exemplo, no que consta a camada jovem, na parte noturna, o que é que o doutor acha? Como é que se dá a volta a esta situação de não haver pontos de interesse, ou haver 1, 2 na cidade, e depois até o próprio turista chega cá e sente-se um pouco desconfortável porque não tem para onde ir, conversar com um amigo à noite, beber um copo, como se costuma dizer. E já se preocupou de saber porquê? Eu tenho perguntado, mas não há respostas concretas. É porque os vianenses preferem ir fora. E porquê é que não há cá estabelecimentos abertos? Mas os vianenses, mesmo havendo cá, há muitos que vão fora. Doutor, e até que horas é que estão abertos? Desculpe, estão abertos. Eu fiz força para que se fizesse uma discoteca na Praia Norte. Onde está ela? Está lá, o edifício está lá. O edifício trabalhou e depois fechou porque os vianenses não iam lá. Pois. Preferem ir para fora. Tem de haver mais Preferem ir para fora. Mais incentivo à noite. É preciso ter bem essa noção. Sim, estou a perguntar porque não sei. A gente insiste. Agora a Caravela não abria à noite, nem nada. O que abria estava às moscas. Que a malta não ia para lá. E havia alturas em que havia atividades na praça e a Caravela estava fechada. Claro, porque ele não pode contratar empregados só para uma ocasião. Eu não estou a defender os anteriores donos da Caravela. Sim, sim. Estou a dizer é que as pessoas... vamos falar de outra coisa. Aqui há anos não havia cinema em Viana. Criou-se a Estação Shopping com 4 salas de cinema. Foi uma das coisas que se insistiu para que houvesse cinema. Você tem ido ao cinema? Tenho. E devo dizer-lhe que salas com 2, 3 pessoas não. cheias? Durante 3 vezes estive sozinha a ver um filme sozinha, ainda em pior. que a menina da sala me veio perguntar se eu estava bem. Pois. Está a ver? Sei porquê. Numa altura em que houve uma mudança, de quem explorava as salas, estivemos 2 ou 3 meses sem cinema. Era um barulho. Ninguém vai ao cinema durante a semana. No jornal, para a hora do Lima, a dar é um jeito, capital distrito, não tem cinema. E andámos a fazer movimentações para arranjar que viesse alguém explorar. Veio alguém explorar, aquilo continua às moscas. Eu nem sei de que é que eles vivem. Ao fim de semana tem movimento. Mas às vezes também os cartazes não são tão aliciantes quanto isso, não é? Pelo menos para uma pessoa da minha idade. Pois, se forem aliciantes, então ainda tem menos. Uma das últimas vezes que estive no cinema, você estava lá com a esposa. Pois claro, eu vou muito ao cinema, sou cinéfilo. De facto, o cartaz não é atrativo. Ora. Mas quando há atrativo, eles não tem ninguém. Você diz que teve uma vez num filme. Às vezes não tem ninguém. Sozinha 3 vezes. Ninguém. Portanto, este é o espírito. Durante a semana. Este é o espírito dos críticos. É verdade, sim. Viana não tem, porque as pessoas não usam. Pois, está claro. E, portanto, aquilo não é um investimento público, aquilo as pessoas têm de ter alguma rentabilidade. Isso acontece com as discotecas, acontece com os cafés, acontece com a gente na rua. Em Viana 11 horas acabou, não há ninguém, é verdade. Eu acho que a semana até faz muito bem. As pessoas têm de trabalhar, não devem ir para o emprego no dia seguinte para cheio de sono, não é? Eu acho que devem ir trabalhar. Nós não somos galegos, os galegos gostam de ir para a rua. Modificou um pouco os nossos Os galegos gostam de ir para a rua. Nós não gostamos. Também temos o direito de ter os nossos próprios hábitos. Temos o direito de ter os nossos próprios hábitos. Claro. Mas havia alternativa. Houve alternativa. Havia discotecas, havia... Até no centro da cidade, havia várias salas para estar até à noite e tudo. De um momento para o outro acabou tudo. Não foi de um momento para o outro, foi acabando, porque as pessoas começaram a ir para o outro lado. Mas nós também não tínhamos a afluência de gente que temos hoje na cidade. Não seria de repensar essas situações? Sabe com quem de direito, isso, claro. Mas o quem de direito é a iniciativa privada. Pois é. Não pode ser a autarquia nem o governo claro que não. a fazer o papel dos privados, que senão às tantas estamos num estado estatizado. Sim, mas está a ver, por essa ótica, se calhar não tínhamos visto o problema.
Claro. Não, agora sim, há que criar condições. pensando Há que assim, criar vendo condições. assim, claro. Eu nem sei, não. Eu há 13 anos que não vou à Câmara, portanto estou completamente a leste do que são as iniciativas camarárias. Por outro lado, também não ando muito na rua, já não tenho idade para andar à noite, nem nada, faço os meus passeios no centro histórico ou na Praia Norte. Pronto. Quer dizer, agora que pode é que o senhor não anda, francamente. Não, eu ando o que me apetece, eu também não ando de empurrão. Ando o que me apetece. E passeio no centro Já histórico não tem quem e o passeio muitas proíba, vezes portanto sozinho. pode vir quando quiser, não é? Não, Pode mas vir para nunca a rua ninguém me quando proibiu quiser. nada. Eu andei sempre junto e sem guarda-costas, fiquei sabendo. O que é uma grande coisa, Estive na Câmara de 16 anos e nunca precisei de guarda-costas. felizmente. E até andava sem motorista. Fiz milhares e milhares de quilómetros sem motorista, porque não tinha medo É lógico. da minha vida. Mas isto a propósito das pessoas se queixarem, as pessoas que a gente vê no Facebook ou no Twitter a queixarem-se que a Viana está deserta, são os gajos que estão em casa a escrever. Mas eu falo, mas Esses bem para a gajos não rua. vão. Falo Esses igual ao gajos não vão. cinema. Mas a maioria dos gajos não vão. Tenho o direito de A falar maioria das isso. pessoas que reclamam não vai. A gente, Também eu é ando no verdade. centro histórico e não vejo ninguém na rua. Pá, os tipos É. que reclamam, pelo menos esses deviam andar. Há muita gente que fala De bancada. de De espectador bancada. apenas, Há não gente é? que Não gosta de pode dizer ser. mal. Diz- Há bocado acabei pronto. de responder no Facebook a um indivíduo que dizia: pá, os Gilianos é muito bonito e tal, mas levar 4 euros para visitar. Então, e se for a Serralves, quanto é que paga? Se for ao Museu a Braga, quanto é que paga? Ou E a ainda por Espanha. cima. E a Espanha. A e tal. Espanha, então, nem tem comparação. Quanto é que paga? Para manter os gilianos é preciso gastar dinheiro. Querem É que se preciso vá que se pague, recorrer ao que se Estado, pague, que se exatamente. que se peça à autarquia para fazer a manutenção, para pagar aos empregados dos gilianos. Não, tem de ser as Não pessoas pode que ser. usam. Quem Claro usa está. paga. Tem de saber que aquilo custa dinheiro e tem de se pagar. Muito bem. Uma mão cheia de conselhos para nos dirigirmos aos gilianos e sentir que aqueles 4 euros, é 4 euros que se Acho paga, que é 4 euros agora. que são uma quantia ínfima na necessidade que os gilianos têm de manutenção constante, de atenção Tem constante. empregados, e Tem quem empregados, trabalhe tem lá, funcionários. é preciso pagar também essas pessoas, e ainda bem que tem. Claro, ainda bem que está tem. a flutuar. Ora, nem Tá mais. bom. E já agora, não se esqueça, terça-feira, às 18 horas. Às 18 horas na biblioteca, Na lá biblioteca. estará para eu apresentar o meu Gilianos Regresso a Casa. É o Pronto, título. o título é o mais influenciador possível para... É importante também referir que o prefácio é do engenheiro Laranjeira. Muito bem. Francisco Laranjeira, que era na altura administrador do estaleiro, Sim, e foi sim. importante para reunir Claro. o apoio dos estaleiros navais. E quem vai fazer a apresentação é o Almirante Martins Guerreiro, Muito bem. que além de ser um capitão de abril, foi também administrador do estaleiro e, portanto, está muito ligado a muito bem. Viana. E eu convidei ele com muito prazer, vem fazer a apresentação do livro, Ótimo. que Está achou muito interessante. Diz que leu num fogo, como se fosse um policial, a saber como é que se ia arranjar o dinheiro. Quando é que arranjava o dinheiro? Muito bem. Portanto, está lançado aqui o convite e os ANSAs espera lá estar também e espera que realmente a sala seja pequena para mais uma apresentação que fala, no fundo, de nós e que a nós diz respeito. É assim, vamos marcar encontro para outro dia, com certeza. Desta vez não será com o Dr. Defensor Moura, mas com outro assunto interessante também. E neste momento resta-nos desejar que a apresentação decorra da melhor forma, que vai decorrer com certeza, e que os vianenses realmente deixam a sala, como já disse, e se lembrem Queria que... dar um pormenorzinho, é que parte da receita da venda dos livros reverte a favor da Liga dos Amigos do Hospital. Muito bem, portanto está a colaborar em dois sentidos, não é verdade? É apoiar Que os esta é que é a minha gilianos. filha dileta, a Liga dos Amigos do Hospital, Pois, que é a minha compreendo filha que sim. dileta. Compreendo que sim. E a Liga dos Amigos do Hospital também agradece, se lá estiver. Posto isto, obrigadíssima pela presença, foi um gosto. Fiquei bastante agradada com a nossa conversa. Isto dava para muito mais, mas nós temos Dá tempo sempre, a gente restrito, está sempre como sempre, disponível. não é? Pronto, daqui a uns tempos vamos voltar a ela, com Ok. certeza. Doutor Defensor Para falar Moura, de nada e de tudo. e de tudo ao mesmo tempo, é isso que interessa, em conversas amenas. Um ótimo fim de semana, uma boa apresentação e quanto a si que nos ouve, já sabe, estamos aqui à sua espera, 2 a 8 dias. Não falte, fique bem.